O mundo visivelmente está sendo marcado pelos finais dos tempos. E também há sinais de uma grande crise mundial acontecendo. As nossas vidas se mostram cada vez mais curtas e passageiras aqui na Terra. Estamos vivendo um cenário onde a pobreza e a fome ceifam vidas como nunca antes, onde os falsos profetas proliferam, a desesperança aumenta e as almas estão sendo vastamente perdidas. Mas, em meio a tudo isso, reconhecemos a urgência da nossa missão. Há uma luz de esperança através dos Gideões missionários da última hora. Esse é um projeto do coração de Deus, como guardiões da fé e da ação social. Com mais de 44 anos de história e um exército de mais de 1000 famílias de missionários, nos dedicamos à obra missionária que transcende fronteiras. Estamos em 21 nações, tocando inúmeras vidas com o Evangelho de Cristo. No entanto, sabemos que ainda é pouco, pois há milhões e milhões de pessoas para serem alcançadas pela palavra de salvação. Nós, os Gideões missionários da última hora, estendemos um convite a todos aqueles que sentem o chamado para unirmos nossas forças nesta causa. Você já pensou no que apresentará diante de Deus no dia do juízo final? Pois, neste momento crucial da história da humanidade, a verdadeira medida de nossas vidas será determinada pelo que fizemos em prol do reino. A vida aqui na terra é breve, como um piscar de olhos, mas no céu ela será eterna. Oh, glória, aleluia! É hora de agir. É hora de juntos fazermos missões no Brasil e nas nações, pois essa é a ordenança do Senhor e nossa tarefa mais importante que temos nessa vida. Venha fazer parte deste exército de Cristo, apoiando a obra missionária dos Gideões. O Espírito Santo está nos conduzindo a fazer missões nesta hora final. Gideões missionários da última hora, unindo o Brasil para evangelizar o mundo. Pode ser, meus irmãos. Queridos, podem sentar. Deus abençoe. Estamos em um momento muito especial, a qual desde ontem o Senhor está nos visitando e a sua graça tem sido perceptível e extremamente real no nosso meio. Quero aqui, antes de lermos o texto a qual desejamos servir os irmãos dessa noite, com aquele que o Senhor tem nos dado, como de protocolo, eu quero adorar e glorificar o Senhor e expressar minha gratidão pela vida do pastor Zilmar, juntamente com a sua digníssima esposa Maria Inês, pastora. Ontem ela deu uma saudação aqui na hora da apresentação. Eu digo, pronto, essa aí é da oração, essa é da música. Prazer, Deus abençoe, pastora, muito obrigado. Adorar o Senhor pela vida do pastor Adriano, vice-presidente, juntamente com a sua esposa. Tivemos um momento fraterno ontem, que os seus recompensem de uma forma toda especial. Celebrar o Senhor pela vida do meu amigo, pastor, Deus abençoe Abner, juntamente com sua esposa. São mais de 7 anos de amizade e eu estou muito feliz com aquilo que Deus tem feito na sua vida. O apóstolo João, quando ele escreve a terceira epístola, ele expressa algo que essa geração de ministros precisa entender. Ele diz assim: a minha alma muito se alegra em saber que a tua vida vai bem. Quando a prosperidade do meu irmão me incomoda, só manifesta a minha mediocridade. Mas quando um Deus prospera o meu irmão e eu me alegro com isso, isso é maturidade. Deus abençoe, meu amado. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, missionária Mara. Vem cá, amor, por favor. Ela é muito tímida, é baiana, filha de pastor no campo missionário. Queria que ela saudasse os senhores. A paz do Senhor, igreja. Estou feliz de estar aqui nesta noite. É um privilégio estar aqui acompanhando meu amado esposo. Como Deus está neste lugar.
E eu, juntamente com você, estamos aqui para juntos compartilharmos da presença dele. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Obrigado, amor. Somos casados há 22 anos, sou pastor em Brasília, dirijo uma regional. E eu quero aqui adorar o Senhor pelos irmãos da igreja aqui. Eu sou pastor, Assembleia de Deus ali no Paranoá, no Distrito Federal. Também adorar a Deus pela igreja da Devida, que também orou para esse momento acontecer. Quero adorar a Deus pela vida do pastor Niltinho, o pastor Sérgio, que me mandaram mensagem. Deus os abençoe. Aos demais ministros que aqui estão, ao pastor que pregou ontem, ao pastor André que pregou hoje à tarde, foi um homem de Deus, ao pastor que pregou pela manhã. E ao meu pastor presidente, pastor João Adaí. Quero convidar os irmãos, por gentileza, os agradecimentos já foram feitos. E eu quero externar minha adoração ao Senhor pelo pastor Edivan, que está aí do Ceará. Cadê ele? Cabarretado. Os irmãos de Mossoró também que estão aí. Os irmãos lá de Salvador também estão aí. Deus abençoe. Convidar os senhores e senhoras a se colocar em pé para lermos o texto sagrado. E tem algo de Deus a ser transferido neste lugar. Estou sendo possuído por Deus por uma autoridade. Eu preciso comunicar o que o Senhor tem falado ao meu coração. Epístola escrita por Judas, capítulo de número 1, que só tem esse capítulo, versículo de número 3 e o versículo de número 4 e o versículo de número 24. Aos irmãos que estão nos acompanhando pelo Instagram, pelas redes sociais, pelo YouTuber, Deus nos abençoe. Livro de Judas, capítulo 1, versículo de número 3, versículo de número 4 e o versículo de número 24. Quem achou, diga graças a Deus. Nos diz o texto sagrado, não esperando os irmãos, Judas, versículo 20, versículo 3, versículo 4 e o versículo de número 24. Epístola de Judas, que nos diz assim: Amados, procurei escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação. Tive por necessidade escrever-vos e exortai-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Versículo 4: Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos, para que este mesmo juízo, homens ímpios, que converteram em dissolução a graça de Deus, e negaram a Deus, meu Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Versículo de número 24: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, apresentai-vos jubilosos e imaculados diante da sua glória. Quem ama a palavra de Deus, levante sua mão por alguns segundos e adore ao Senhor se você ama essa palavra. Pode sentar, queridos, Deus os abençoe. Orando ao Senhor, pedindo a Deus uma revelação para esta tarde. O Senhor move ao meu coração e eu confesso aos irmãos que quem não fica nervoso em pregar em Gideões missionários? Quem disser que não deseja esse púlpito, eu duvido, pois é uma vitrine e tem alcançado 4 gerações. Você pode ter toda a experiência de pregações em todos os ginásios, mas quando você chega nesse ambiente aqui é diferente. Há um temor, há algo que o Senhor nos constrange, porque tem homens e mulheres muito mais capazes, habilitados para serem a voz profética de Deus para esse lugar. Mas aprove o Senhor, segundo a sua bondade, trazer a revelação a esse servo cearense do interior do Ceará, por nome São João do Aruaru, para transmitir uma palavra profética não para os gideões missionários somente, mas para a igreja brasileira. Antes de entrar na temática aonde a revelação está subordinada, vamos para o pensamento introdutório dessa epístola. A primeira coisa que me chama a atenção, gostaria de sua reverência e temor ao Senhor. Me ajude a pregar com o seu respeito e com a sua reverência no ambiente do culto. Só ande se for necessariamente algo urgente, porque você não tem que ter respeito ao pregador,
mas a palavra que está sendo ministrada. Deus está na casa. Segundo a tradição judaica e os biblicistas, a carta de Judas é uma conexão, é uma carta contemporânea da segunda epístola de Pedro, que são inspirados pela revelação do autor da fé, Jesus Cristo, quando ele disse: tomem cuidado, porque nos últimos dias vão surgir falsos mestres e falsos profetas. Segundo a carta de Pedro, o Senhor está aqui, capítulo 2, Pedro traz a dissertação dizendo: queridos, vamos estar vigiando, porque nos últimos dias vão surgir falsos profetas e falsos mestres. Apóstolo Paulo, quando Lucas, o médico amado, escritor do livro de Atos, o único não judeu que escreve no Novo Testamento de origem gentílica, narrando a história da igreja, preste atenção, ele diz que quando Paulo tem a percepção que o seu tempo em pastorear a cidade e a igreja na cidade de Éfeso, ele chama a liderança, pastores, obreiros, aqueles que são responsáveis para guardar a fé da igreja, aqueles que são responsáveis para administrar a cosmovisão da igreja, a cosmovisão cristã, a fé confissional, aquilo que cremos, aquilo que herdamos de Cristo, dos apóstolos, dos pais da igreja. Ele diz: queridos, tomem cuidado e cuide do rebanho de Deus que é entregue em vossas mãos, porque vão surgir, oh Jesus, eu vou falar tudinho, falsos obreiros, como lobos, que vão se introduzir no meio de vós para devorar o rebanho. E me chama a atenção que diz: não vão ter piedade. Pastor, ainda não entendi o que o senhor vai aqui pregar. Calma. Tanto Cristo tem uma visão futura de uma necessidade de alerta. Vou repetir: Cristo tem uma visão futura de uma necessidade de alerta. Segundo, Pedro tem uma visão futura da necessidade de alerta. Paulo, na sua visão escatológica, eu estou sentindo Jesus na casa, ele vem e diz, segunda carta pastoral de Timóteo, capítulo de número 3, e se fôssemos analisar esse texto de uma forma analítica comportamental, ele vai dizer assim: está surgindo nos últimos dias homens amantes de si mesmo, homens que vão falar da fé mas não vão viver, blasfemos, corruptos, mentirosos. Ei Jesus, eu vou entregar tudo. Ele diz: nos últimos dias, um dos sinais escatológicos é uma sociopatia ministerial, homens que não têm culpa, têm sentimento de culpa, que quanto mais explora a igreja, mais enriquece sobre a igreja, mas ainda o Senhor tem guerreiros para dizer: eu vou batalhar pela fé. Cadê os adoradores? Não, eu vou. Não precisa fechar a cara, nem precisa analisar. A Bíblia te dá o direito a não julgar o pregador, a julgar o contexto do sermão. Então vamos para o sermão. Vamos para o sermão. Refute no raciocínio, porque se você ataca o mensageiro, é porque você não tem argumentos sobre a mensagem. Vamos voltar. Alguém já percebeu? Há uma necessidade futura. Há Judas, que quando você quer conhecer um raciocínio de alguém, primeiro, se você quer se identificar com o autor, você tem que compreender a sua história. Calvino diz que Judas é irmão dos apóstolos, mas outros intérpretes dizem que Judas, eita, Jesus está na casa, Judas é irmão de Tiago, meu irmão de Jesus, que é líder da igreja em Jerusalém. Alguém vai pegar? E que ele se apresenta assim, mesmo tendo filiação de paternidade criada com José, Judas não toma para si o título de filho ou de irmão de Jesus. Ele só se apresenta assim: escrevo, Judas, irmão de Tiago e servo de Jesus. Alguém entendeu?
Ele não apresenta o currículo assim: sou Judas, o doutor, o mestre, irmão. E ele tinha a prioridade para declarar isso. Mas ele vem e diz assim: irmão de Tiago, servo. Vou abrir um parênteses. Vai observar ou vai servir? Vai entrar do mesmo jeito ou vai sair do mesmo jeito? Porque tem gente que precisa mostrar o título que tem para tentar ser reconhecido por alguém. Mas quem é nunca precisa provar para ninguém. Quem é já tem consciência de quem ele é. Quem conhece Jesus? Cadê os adoradores dos Gideões? Levante as mãos e me ajude a adorar. Ei, calma, eu estou no pensamento introdutório. Se fosse no meu Ceará, a gente ia dizer: pensa num cabo arretado, esse cabra. E o mesmo de servo, por quê? Porque no capítulo 7 de João, e no capítulo, se não com minha mente me engana, do capítulo 6 de Marcos, é apresentada a família biológica. E na parte da apologética da cosmovisão cristã, nós não reconhecemos que o milagre do nascimento do Messias veio de Maria, mas o milagre veio do Espírito Santo. Não diminui o seu caráter, a sua história, mas ela não é divina. Quem é divino é o Santo dos Santos, Senhor dos Senhores. Alguém está aí? E os irmãos dele, Tiago, Simão, Judas e as suas irmãs, não reconheceram e não aceitaram. Mas quando os milagres acontecem, eles reconhecem quem é Cristo, e os mesmos buscam o poder do Espírito. Então eu entendo, deixa eu entrar na mensagem, que Judas não é um arrogante e prepotente pelo título que tem, mas João ou Judas é alguém que reconhece quem é Jesus. Eu vou voltar para a tribuna, porque nós temos os nossos profetas. A quem buscamos hoje? Nossos títulos ou servimos a Cristo? A quem somos neste lugar hoje? Observadores de culto ou adorador daquele que é o dono do culto? Quem somos hoje? Aí ele diz: eu sendo um chamado servo, não vou utilizar, eu vou rasgar o verbo, da minha filiação ou da necessidade de nepotismo para me apropriar de um título. Eu vou ser servo naquilo que eu fui chamado. Eu vou ser servo. Tem gente que não foi chamado para pregar, então glorifica Jesus porque Deus te chamou para montar água. Ei, tem gente que não foi chamado para profetizar, tem gente que foi chamado para servir, então adore naquilo que você foi chamado. Eita, vamos correr. Estou na introdução. Deixa eu olhar para a cara de alguns. Legal. Aí ele diz, como um bom pastor, e o bom pastor não é o título, é a forma de viver com o rebanho. E eu não sou um pregador teórico por misericórdia. Tenho 23 anos de pastoreado. Não caí aqui de paraquedas. São mais de 17 países ministrando a palavra. Então nós viemos aqui porque alguém orou. E alguém disse: Deus, vou rasgar o verbo, traga integridade aos Gideões missionários. A época dos devoradores da noiva se encerra e chega um tempo de profetas para a nação. Quem ora comigo me ajuda a adorar. Ei! Aí ele vem, pastor, ixi, vou pregar aqui. Eu estou doido para correr, mas deixa eu me segurar. Vou entrar na mensagem, calma. Aí ele vem e diz: a minha necessidade, a minha lógica, a minha motivação ministerial era ensinar sobre soteriologia, a doutrina da salvação. É fácil falar da graça, da justificação. Está aí o versículo 3, vocês gostam de Bíblia? Está aí. A mim, eu queria falar sobre salvação, mas despertou a necessidade, e eu entro na revelação.
A expressão da Revista Corrigida, pastor Zilmar vai dizer: eu tenho a necessidade de escrever, não o que eu queria, mas o que é necessário. Exortai-vos a batalhar pela fé. Não entendi, pastor. O mundo ocidental passa por um grande perigo, Douglas, que não é mais a perseguição contra a igreja, mas a missão de desconstruir a igreja. Não estou entendendo, não estou gostando. Desculpe, não vim falar para te agradar. Eu vim dizer que está tendo uma guerra espiritual que está se manifestando em uma guerra cultural. E se a igreja perder a sua identidade, os missionários não só podem ser mantidos, porque a igreja que tem a cosmovisão, ela tem amar Deus sobre todas essas coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo, e de pregar o evangelho a toda criatura. Mas hoje, eu vou rasgar o verbo, nós não queremos briga, queremos o politicamente correto, queremos pregar para agradar, temos necessidade de ser aceitos, temos necessidade de ser vistos. Mas eu vim, como alguém já está recebendo, a comunicar: é tempo de guerra. É tempo de guerra. Vou repetir até alguém entrar na unção comigo. É tempo de batalha. É tempo de dizer: não vou negar o meu Cristo, não vou negar a palavra, não vou negar a minha visão, não vou negar aquilo que é do céu. Alguém está guerreando comigo? Querem deformar o evangelho. Não entendi, pastor. Estão dizendo, Douglas, por aí desde 20 anos atrás. Está na hora de atualizarmos a Bíblia, está na hora de atualizarmos o evangelho, está na hora de pegarmos o evangelho e adaptarmos a necessidade contemporânea. Está na hora de dizer: não, essas coisas é ultrapassada. Está na hora da gente adaptar a fé para que as pessoas nos recebam e nos agradem. Mas hoje Deus está convidando uma geração: ou você está lá ou você está cá, ou você é quente ou você é frio, ou você está lá ou está cá, ou você crê que isso é verdade ou não é. Cadê os guerreiros da fé? Quem me ajuda a adorar aqui? Quem levanta? Responsáveis pelo comportamento da igreja contemporânea é pastores e pregadores. Quem colocamos nos nossos púlpitos para pregar, quem exaltamos nas redes sociais, são influenciadores e construtores de opiniões e comportamento. Mas o Senhor está dizendo: ei, haja santidade na minha casa, haja santidade na minha noiva. Cadê os guerreiros aqui? Cadê os guerreiros aqui? É hora de batalhar. Como vamos exigir de uma geração que não prostitua, se damos oportunidade a prostitutos? Como é que vamos exigir de uma geração que não minta, se damos oportunidade para mentirosos? Como nós vamos exigir de uma geração santidade, se damos oportunidade a profanos? Convém santidade na tua casa, está fechando a cara porque está apanhando, porque quem não gosta de verdade é escravo da mentira. Cadê os adoradores dessa casa aqui? Cadê os adoradores? Ei! Fico com raiva de mim, não. Leia o texto. Leia o texto. Leia o texto. Eu estou vos convocando a batalhar. E se há uma convocação, há uma ordem. Se existe uma ordem, existe uma necessidade.
E se existe uma necessidade, eu divido esse pensamento em 25 minutos em 3 pensamentos. Necessidade. Oi? Se existe uma convocação, é porque existe uma E se existe uma batalha, existe um perigo. E qual é o perigo? Aquilo, eita, minha carne está tremendo, que assalta a fé que nos foi entregue por Cristo, apóstolos, pais da igreja. Se tem 39 anos ou 44 anos, alguém pagou o preço, alguém viveu para a gente chegar. Se existe mais de 100 anos de pentecostalismo, alguém pagou o preço. Se existe mais de 500 anos de confissão de reforma, alguém pagou o preço. Se existe 2000 anos de cristianismo, alguém pagou o preço. Aí, desculpa pastor, mas eu vou rasgar o verbo. Aí vem uns abestados, leu algumas filosofias, tem uma retórica tal, e se acha juiz de 2000 anos de fé, 500 anos de reforma e 100 anos de Pentecoste. Desculpe, bichinho, antes de tu comer cuscuz, já teve uma geração que plantou milho. Antes de você comer, eita, papa, desceu algo de Jesus aqui. Cadê os guerreiros? Cadê os guerreiros? Cadê os guerreiros? Quem me ajuda a adorar aqui? Ei! Quer ver? Se tu entrar nos comentários do YouTube aí, vai estar cheio de rato. É rato no meu nome? Eu chamo de rato. Vai falar de gravata de pregador, vai falar do microfone, vai falar mal de tudo, mas não sai da live, porque é invejoso, é caído, é incompetente. Mas Deus levanta quem quer, usa quem quer e demanda. Cadê os adoradores aí? Ei! Vamos sintetizar. Se existe uma convocação por uma batalha, existe uma e essa necessidade tem um perigo. Versículo de número 4, irmão Douglas, vai dizer: porque se introduziram, eita, com raiva de mim não, coisinha, fecha a cara não, coisa, oxe, posso continuar? Tem alguém aí? Vamos, me ajude a pregar, pegue na mão de alguém por favor, pegue na mão de alguém, dá uma balançada aí, vê se ele acorda, diga: existe uma guerra, irmão, e Satanás quer roubar a sua fé. Ele vem pelo quê? Existem vários perigos, mas eu identifico como pastor, como pai, como pregador, 4 específicos. Quantos irmãos? Quantos irmãos? 4. Os irmãos aqui responderam. Quantos irmãos? 4, né? Porque lá quando a gente se conecta, eu quero que os irmãos me conectem aqui também, que eles estão vendo a gente. A mesma unção que é liberada lá, que eles choram, que eles pulam, glorificam, é a mesma unção que está aqui. Então vamos lá. Aqui não é terceiro céu não. Aqui a gente não é melhor do que os outros não. Vamos lá? Aqui tem acadêmicos, mestres, e eu lhe convido a me ajudar. Primeiro grande perigo, pastoreando a igreja há 20 e poucos anos. E há 10 anos esse perigo está vindo silenciosamente. E a Bíblia nos diz, né, meu amor? Mateus capítulo de número 13, versículo 25, que quando os homens dormiram, os homens, o inimigo semeou a sua semente. Primeira semente, relativismo. Nada é concreto. Isso é uma filosofia lá fora, tem razão. Ninguém vai ser igual. Mas querem trazer esse pensamento? Como Pilatos olhou para Jesus e disse: qual é a verdade? O que é o relativismo? Olhe para cá, dê atenção não. É dizer que o evangelho não é completo, nem perfeito. Ou essa filosofia que diz: está na Bíblia, mas não está no evangelho.
Eles estão dizendo que o que está falando de santidade não é mais para esse tempo. Que hoje as causas sociais são mais importantes do que a causa da santidade. E que a inclusão de classe é mais importante do que a revelação da verdade. Será que tem dois doidos comigo? Eu sou o primeiro para crer o que? O evangelho foi e sempre será perfeito. Eu vou gritar, ver se os pentecostais chegaram, que eu estou assustado. Me disseram que aqui tem fogo, então vamos ver. Qual é o fogo? Não é água jogando na sua cabeça, não é sal nos seus pés e nem lâmpada. O que é fé? O que é fogo? Palavra. E eu estou pregando palavra e ainda tem gente com a cara de delegado. Não dá para entender. Vamos lá. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra essa não pá. Quero fazer uma pergunta e eu espero uma resposta. O evangelho de Cristo é completo ou não? Ele precisa de ajuda da psicanálise. Ela precisa de ajuda dos coaches da vida. O evangelho precisa de ajuda de homens, ou o evangelho é a verdade? Aí eu vou gritar para esse clichê: conhecereis a verdade vos libertará. Quem crê na Bíblia Sagrada, me dê um sinal aí. Ei! Homens ímpios se introduzirão e vão perverter a graça. Segundo grande perigo, estou correndo. Qual é? É a aversão às instituições. É ataque à autoridade. Instituição família, instituição Estado, instituição igreja. Não entendi, pastor, que pregação chata. Enquanto a gente está adorando aqui, alguém está dizendo para os nossos filhos: esse negócio de família tradicional acabou. Enquanto nós estamos adorando aqui, tem cantores gospels invadindo as redes sociais dizendo: não tem nada a ver. Enquanto estamos adorando aqui, alguém está dizendo para os nossos filhos: não fale com seus pais, porque os seus pais são radicais. Não obedeça pai e mãe, não obedeça as leis. Existe uma filosofia pós-moderna dizendo: se não existe Deus, então não existe limite. Existe uma filosofia dizendo: para que a igreja? Congrega em casa, congrega pela internet. Para onde que eu vou olhar aqui? Aonde que está a transmissão? É aqui? É aqui? Não, meu filho, você sozinho não é igreja. Você pode ser membro, mas sozinho você não é igreja. Igreja é o corpo de Cristo. Você tem que congregar assim. Você tem que estar na escola bíblica. Você tem que estar na culto de ensino. Você tem que receber palavra. Alguém está me ouvindo aqui? Tem gente que se acha: não. O pé cortado vai apodrecer, mas o corpo continua vivo. Quem é verdadeiramente conhecedor do evangelho tem que acreditar que a igreja ainda é corpo de Cristo. Quem me ajuda a adorar aqui, pelo amor de Deus, levante as mãos. Primeiro perigo, relativismo. Segundo perigo, aversão à autoridade. Vai se aprofundar mais um pouquinho, eu só tenho mais 20 minutos, vamos lá. Terceiro perigo, misericórdia. Desconstrução da imagem de Deus e da igreja de Cristo. Vou voltar aqui. Eles perceberam que perseguindo a igreja, ela cresce, multiplica e se fortalece. Tem político aqui, né? Então vamos lá. O progressismo moderno é não perseguir mais, mas é ter o mesmo pensamento, mesmo governo, mesma língua, mesmo comportamento. Não entendi? Vamos para a Bíblia. O anticristo vem e ele é contra tudo aquilo que é identificado em Cristo. Mas esse personagem ainda não veio. Mas o espírito dele, não, acho que eu estou pregando Bíblia. E o espírito dele já existe. Eles não querem mais perseguir a igreja. Eles querem entrar na igreja e desconstruir a igreja de dentro para fora. É o vírus
das teologias humanistas, do antropocentrismo, do triunfalismo, dizendo teologia da libertação. Vou rasgar logo o verbo. Ei, dizendo não, o texto, a Bíblia só fala de amor. Essas tradições não é da Bíblia. E vemos um bem aí que estava falando nas redes sociais: entre os padrões da Bíblia e o amor, eu prefiro o amor. Mas o amor que leva o homem para o inferno, ei, meu irmão, este amor a Bíblia condena. Mas o amor que leva a igreja para o céu, porque Deus só exorta os filhos que ama. Deus só exorta os filhos que ama. Me ajude a pregar, irmão. Peça para o irmão sentar logo. Me ajude a pregar. Posso continuar? Tem alguém aí ainda? Pastor, não gostei. Eu queria sapatear, relampear, correr. Não adianta você gritar, relampear, se você não tem ferramentas para defender a fé. Não adianta você passar 10 horas pulando aqui, se você não vai em culto de ensino, nem escola bíblica dominical. Não há nada disso, vai defender nada. Não gostei do pregador, ele não me fez me arrepiar, ele não me fez pular. Ah, meu irmão, a Bíblia não é para você pular, a Bíblia não é para você se alegrar, a Bíblia é para você conhecer a verdade, defender a verdade e viver pela verdade. Alguém está me ouvindo aqui? Deixa eu terminar. Relativismo, aversão à autoridade, desconstrução da verdade. E o mais perto, não sei se eu volto, mas eu tenho que entregar. Existe uma filosofia que veio do misticismo grego, entre o relacionamento de Eros e Psique, que nasce a deusa do prazer, Endonéia, e traz a filosofia chamada hedonismo, que é: só tem sentido na vida quem vive pelo seu prazer. Ou seja, o desejo é mais importante do que a verdade. Aí tem uns pregadores aí criticando os gideões missionários, arrebentando a nova administração, mas o espírito do hedonismo, de pregar à noite e entrar em sexualidade de madrugada, de ir para as extensões e se dizer profeta e se prostituir nos hotéis, se encerrou. Chegou santidade à tua casa. Se tem 2 profetas, me ajude a adorar onde você está. E ei, essa pregação está invadindo as igrejas. Deus só quer seu coração. Adultere, prostitui, minta durante a semana toda, e porque você é filho de crente, você é salvo. Vai para o inferno, meu filho, se não se arrepender. E está levando o pastor Amara, já encerro, um cativo espiritual, que está no capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios, que vai dizer Paulo: fortalezas espirituais da mente, opiniões que escravizam. Satanás entendeu, vou falar baixinho, bem baixinho, que essa geração não pode ouvir não para os seus desejos. O não está no seu vocabulário, e não se prega mais do Deus que dá limites, mas do Deus que supre caprichos. Deus é o meu cachorrinho, e Ele tem que fazer tudo o que eu quero. Se inflame nos seus desejos, se entregue a seus prazeres. Mas eu tenho uma palavra: você é livre para fazer o que você bem quiser, mas será escravo das consequências das suas escolhas. O hedonismo é o evangelho do filho pródigo, quer tudo do pai, mas não quer comunhão com o pai. Posso continuar a mensagem? Quer a herança do pai, mas não quer a santidade do pai. Quer os benefícios do pai, mas não quer trabalhar para o pai. Quer a presença do pai, mas não quer ser santo para o pai. Mas hoje eu vou gritar: tem uma geração comendo bolotas de porcos por aí, bolotas de faculdade, bolotas de ciência humana, bolotas de pregadores carnais. Mas ainda tem uma geração que diz: não, meu filho, Ele me salvou, foi para ser santo, Ele me salvou para viver na presença.
Cadê os filhos dessa graça? Me ajude a adorar. 2019 eu preguei aqui, correndo à tarde. Cheguei no hotel com a expectativa de abraçar os referências, de ter um momento de mesa, de ter um pouco de comunhão. Alguns olharam para mim de cima para baixo e disseram: quem é esse? De onde veio? Fiquei 2 horas sem ninguém falar comigo. Aí quando o presidente da convenção desceu e me viu, me reconheceu, me trouxe para a mesa para tomar café com ele, pastor Miltinho. No outro dia todo mundo era meu amigo. Está lá no livro de Judas: bajuladores. Não é eu, bajuladores. Não se iluda, as pessoas vão usar você como um copo descartável. Enquanto você tiver utilidade, você vale alguma coisa. Há um personagem famoso casado com a cantora famosa. Estava tomando café, estava com outro pregador famoso. Eu vou falar que eu não estou nem aí. Deus me disse: diga a ele que se arrependa, que ainda dá tempo, porque o laço de morte está preparado. Fui no indivíduo, e o indivíduo famoso falou: queremos ouvir isso aqui não, sai fora. Eu senti tanto nojo que eu cheguei no hotel e vomitei. E disse: Jesus, e aí? Só aguarda. E a morte veio depois. Alguém já pegou? Não pegou? Levou muitos tiros. E a mulher está presa. Que polêmico, pastor, está na internet. É para estar na internet mesmo. Para que as gangues de profanos, para que as facções criminosas que querem devorar a igreja entenda que tem mulheres nesse gabinete, que tem homens santos que jejuam e oram por essa festa, que estão clamando para que haja um avivamento no Brasil. E o avivamento no Brasil não vai ser pelo grito, vai ser pela santidade. O avivamento no Brasil, a gente quer que Deus tenha um governo de direita. Como é que a gente vai ter um governo de direita se a maioria de pastores quer os cargos para corromper? Não, nós não vivemos a teocracia na terra, não. Nós vivemos a teocracia do céu, porque é de lá que vamos viver. Cadê os adoradores aqui? Se coloquem em pé, por gentileza. Se coloquem em pé. Ministrar sobre o homem, o anjo de Deus, que está na frente da liderança, é fácil. E alguém vai dizer: é oportunismo. Mas o Senhor está me dizendo, e você tem o direito de duvidar e o direito de fazer prova da profecia. Mas diz o Senhor: teve dias que pesou, teve dia que era hora de dizer não aguento, teve dia que era para chorar, cravou os dentes e aguentou. Mas não se preocupe com os que estão dizendo. Apacente o povo, porque Deus vai honrar o seu propósito. E para tu saber que Deus é Deus, estou visitando a estrutura física do teu membro coração. Ei, e trago sobre ti livramento, porquanto haveria infecção, mas eu sou o Deus do livramento. A doença que deveria vir e atacar aqui, eu sou o Senhor que faço o transplante hoje, diz o Senhor dos Exércitos. Recebe a glória. Cadê os guerreiros que vão batalhar pela fé? Se tiver 2 comigo, cadê o primeiro aí? Quem não vai negar? Pastor, não gostei, vá para a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10. A queda dos adúlteros no deserto, a morte dos idólatras no deserto, a morte daqueles que viram a glória, mas se desviaram no deserto, serve de exemplo. Essa irmã de vestido vermelho, olha bem nos meus olhos. Aquele que há 17 anos visitou a tu e a tua casa,
incendiando o coração para uma chamada, é o fiel para dizer: é eu que separo, é eu que capacito, é eu que envio e é eu que cuido. Diz o Senhor. Ontem, às 22h48, o teu coração disse em seu coração: Deus, renove em mim as tuas promessas. E eu te digo, tu não pediu ouro hoje, tu não pediu prata hoje, tu pediu o renovo da sua chamada. E eu vou te renovar agora, diz o Senhor dos Exércitos. Alguém, pelo amor de Deus, que tem de Deus, abrace ela, porque Jesus vai tomar a casa. Espírito Santo, aonde tiver um guerreiro aqui, aonde tiver um homem e uma mulher de Deus que batalha pela fé, faz esses ginásios aí invadir agora, Jesus. Incendeia, incendeia. Eu tenho que acabar. Tem homens nessa tribuna que são soldados feridos, machucado pelo sistema dos homens, mas diz o Senhor dos Exércitos: vai valer a pena, vai valer a pena. Ei, receba. Antes de chegar aqui foram 5 acidentes. Desejoso para ouvir meu amigo André, profeta, homem de Deus. Antes de chegar aqui, o Senhor estava pregando em Goiânia. E quando a gente ia sair do culto, Deus falou comigo: aguarda, espera. Aguardamos mais um pouco. Quando a gente chega na BR, 3 Scanias entra em acidente, atravessa a BR, próximo da gente. Eu digo: Jesus, o que está vendo? Estou pregando em Salvador, para voltar para casa. Na nossa frente, 3 carros batem. Eu digo: Jesus, que tanto acidente é esse? É que o teu inimigo não queria que tu falaste nesta casa, porque antigamente tinha cartas compradas, hoje tem cartas abertas. Vem ministrar aqui é aqueles que o Espírito separou. Se tem 2 que crê nisso, que tem ou não tem, tem ou não tem, tem ou não tem. Deixa eu concluir a mensagem e orar pelos irmãos. Primeiro pensamento, o perigo. Segundo pensamento, os exemplos. Posso, pastores? E Judas vai dizer: ele julgou Israel no deserto que não creu. Ele julgou os anjos que deixaram o seu propósito. Ele julgou Sodoma e Gomorra. E vai julgar, olhe para cá, aqueles que andam pelo caminho. Posso, né, pastor? Que andam pelo caminho de Caim, pelo caminho de Balaão e pelo caminho de Corá. Quem que atrapalha a batalha da igreja? Invejoso, ganancioso e rebelde. Alguém pegou? Invejoso, ganancioso e rebelde. Invejoso, ganancioso e rebelde. Alguém está aqui? Ei! Deus não precisa nem de Caim, Deus não precisa nem de Balaão, e Deus não precisa de Coré. Deus precisa de Noé. Deus precisa de pregadores da justiça. Alguém está aqui comigo? E eu termino a mensagem. Demônios estão correndo, foram enviados para atrapalhar essa festa, mas guerreiros foram achados em oração. Fecha o sermanário.
aleluia, 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 aleluia. Mas se eu assumir essa batalha, se eu assumir minha responsabilidade, se eu não deixar o relativismo, a aversão às autoridades, a desconstrução, o hedonismo, aleluia, se eu não andar pelo caminho de Caim, se eu não andar pela ganância de Balaão, se eu não andar pela rebeldia de Coré, Judas vai dizer: amados pastores, pelo amor de Deus, me ajude. Aquele que é poderoso para nos livrar de tropeçar, porque toda a igreja santa há uma unção profética na casa. Alguém está dizendo: quando aquele ministrava tinha fogo, quando aquele não ministrava tinha isso. Querem diminuir esta obra e querem deixar personagens sendo donos dessa casa. Deus não dá sua glória a homens. Se esse povo não clamar, até as pedras vão clamar. Ei, guarda teu coração, vigia o dobro, porque alguém está investigando a tua vida. A porta do passado sob essa tribuna quer bater na tua porta. Como não alcança esse, quer alcançar teu coração. Guarda a porta do teu coração, porque Deus ainda tem honra para ti, mas é da maneira certa, é da forma certa, do tempo certo. Posso orar com os irmãos? Posso encerrar a mensagem agora? Oxi. Sabe marcha, filho? Convocação, sabe, né? Quem é militar entende. Vos estou convocando para batalhar. A visão espiritual que Deus me dá com esse conjunto, vem essa frase: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão como águia. Correntes estão sendo quebradas. Há uma geração devoradores de gatilhos. O inimigo criou situações para condicionar a estrutura cognitiva dessa geração: a ansiedade, a depressão, a tristeza. Satanás entendeu que a batalha externa não para, a desconstrução interna fere, mas a saúde mental de muita gente está sendo roubada e não consegue se levantar. Mas o meu Deus manda eu dizer: aquele que é fiel na batalha. Vai, meu filho. Aquele que é fiel na batalha. 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 Deus não te deixará. Tropeçar. Repita comigo, porque existe uma promessa. Alguém me ouviu? Existe uma promessa. Vamos, igreja, eu tenho que terminar. Deixe de antagonismo, deixe de isso, deixe aquilo. Se entregue à presença do Espírito. Vamos, existe uma promessa. Vamos mais uma vez, existe uma promessa para os fiéis nessa batalha.
Diga: vitória permanente, presença permanente, eternidade. Eita, pastor, o que você quer dizer? Se essa igreja assume a batalha, a Bíblia diz: ei Pedro, ei Pedrinho, tu és Petros, tu és um pequeno bloco de pedra, mas esta revelação que tu soube quem eu sou, que não foi pela faculdade, que não foi pela epistemologia humana, que foi pela revelação do meu Espírito, eu te digo: sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Cadê a igreja guerreira que está vencendo? Levante a mão, pelo amor de Deus, e adore. Cadê a igreja que está vencendo na internet aqui? Cadê a noiva? Se eu sou fiel, eita, vem cá, meu pastor, vem cá, missionário. Aqui é um povo pentecostal, tem liberdade? O Senhor vai abraçar esse missionário, porque para ele chegar aqui foi milagre, e para ele estar aqui foi milagre. Mas diz o Senhor, a medicina veio até aqui, mas o Deus do céu, diz o Senhor, o Deus que eu tirei ele do vale da sombra da morte, é o Deus que vai começar e terminar a obra. Quando ele te abraçar, um novo tempo de Deus vive para a tua vida. Ele está me dizendo que foram 18 câncer, e os 18 câncer Jesus deu milagre na vida dele, e tu ainda está observando o culto ainda, tu ainda está observando o culto ainda. Cadê os guerreiros? Cadê os guerreiros? Cadê os guerreiros que tem promessa? Me ajude aí, obreiro. Cadê os guerreiros que tem promessa? Não vou contar testemunho, não vou apelar para, eu só vou manifestar o texto. Promessa de uma igreja vitoriosa. Aí eu vou falar baixinho, que quem gosta de Bíblia vai reagir. Segunda promessa para quem vive a batalha: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei. Rogarei o Pai que vos dê outro, mesmo tipo, mesma natureza, mesmo poder. E esse mesmo poder, sabe o que Jesus quis dizer? Aquilo que eu fiz visivelmente, Ele vai fazer invisivelmente. O poder criativo que eu tenho, Ele tem o mesmo poder. Se eu curei, Ele vai curar. Se eu libertei, Ele vai libertar. Ele é invisível, mas é real. Ele é invisível, mas é real. Sabe de quem que eu estou falando? Eu rogarei o Pai que vos dê outro. Já perdeu a estriba? Já perdeu aí, irmão? Outro. Tá aí, filho, que eu já passei meu tempo. Eu queria, primeiro, aquela marcha de guerra. O senhor sabe o que eu estou falando? No teclado. Libera o teclado para ele, para mim. Tá liberado? Meu Deus. Toca aí pra gente ver. Outro macho. Sai aí. Segura, amor, segura. A igreja que é edificada em Cristo não perde. A igreja que tem o Espírito nunca está só. Alguém já deveria ter glorificado. Estavam todos reunidos no mesmo. Não precisou do pregador, não precisou do cantor, não precisou do ambiente, não precisou de permissão, precisou acreditar, e todos foram. Vou gritar
ver se alguém reage. O pai abandona, a mãe abandona, a instituição abandona, os amigos abandonam. Mas se você permanecer fiel, o Espírito do Senhor nunca vai te deixar só. Vamos orar agora. Vitória, presença. Aí vamos ver se os crentes raiz estão aqui. Vou até sentar. Maranata, Maranata. A maior ambição, o maior desejo, a maior busca, a maior entrega de todo salvo é o que? Não entendeu? Volta, Jesus. 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 Alguém está me ouvindo? Essa irmã caiu e alguém está dizendo que ela está exagerada. Não, não, não. Pede para ela olhar para mim. Está levantando ela. Pede para ela olhar para mim. Está me ouvindo, irmã? Pede para ela olhar para mim. Ei, minha irmã, olhe para mim. Pede para ela olhar para mim. É ela mesmo. Pede para ela olhar para mim. Olhe para mim. Quando esse irmão te abraçou, a senhora está me ouvindo? A senhora está me ouvindo? Quando esse irmão te abraçou, diz o Senhor, a opressão da madrugada sobre o teu crânio, que era para ser um AVC, um acidente vascular cerebral, e você sabe o que Deus está falando. A pressão arterial aumentou, então era para ter saído de cadeira de roda deste ambiente, mas o Deus do livramento te invadiu agora e te deu vitória, diz o Senhor dos Exércitos. Eu preciso... Eu preciso orar por alguém aqui na frente. Agora, já deu 7 horas. Não orar para quem vai vir pelo emocional. Eu quero orar por aqueles que sabem que existe uma batalha, há um perigo, há exemplos a não seguir, mas há uma promessa para continuar. Eu quero orar pelos guerreiros que vão assumir o compromisso, que indiferente quem caia e quem não caia, quem desvia e quem não desvia, o único olhar dele, eita, é para o autor e consumador da vossa fé. Calma, eu quero orar por aquele e aquela que vai dizer como Paulo: eu não sei dos outros, eu sei de mim. Eu escolho deixar as coisas que para trás ficam. Vou avançar para que estão dentro de mim, até alcançar o prêmio da minha vocação. Ei, alguém já entendeu? Eu quero orar para os guerreiros. Eu quero orar para a igreja que assume a batalha. Eu quero orar para a igreja que vai sair daqui revestida de autoridade. Eu quero orar para a igreja que não vai negar o nome dele, a palavra dele, a verdade dele. Aleluia! Eu quero orar para a igreja. Preparai-vos. Assim diz o Senhor. Os sinais estão vindo. A minha palavra está se cumprindo. É tempo de buscar a minha presença, porque o ai está vindo. O ai para Israel, o ai para as nações, o ai para os ímpios, mas para minha noiva está vindo o consolo, o consolo, o consolo.
ribanduíta, rafato que é, aleluia. Eu preciso passar para o pastor. Abra suas mãos. O Evangelho de Cristo não é para pessoas perfeitas, mas o Evangelho de Cristo é perfeito para mudar a vida das pessoas imperfeitas. Neto de um avô alcoólatra, analfabeto, filho de um pai alcoólatra e semi-analfabeto, até os 17 anos alcoólatra e semi-analfabeto, morador de uma favela. Nasci para não ser e vivia sem ser. Mas no dia 10 de agosto de 1997, em Fortaleza, alguém pregou para mim: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, transforma e muda a vida do ser humano. Depois de 3 dias bebendo e dormindo em calçada, sujo, sem tomar banho, entrei em um culto, oh glória. O diácono Edmar que dizia aí, Jesus, ele estava na porta, disse: pode entrar, meu filho. Alguns irmãos se afastaram de mim porque o fedor era grande, mas o pregador pregava: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus? Ninguém. E naquele dia diz: quem quer Jesus? Eu levantei a mão como um sujo, imundo. Na metade do corredor eu vi um fogo incendendo o telhado. O fogo caiu sobre mim, o efeito da bebida passou. Eu levantei a mão, Jesus me batizou com o Espírito Santo, fui cheio. E uns dias depois, em 1997, depois do meu batismo, no dia 10 de agosto, no dia 12, alguém me deu esta Bíblia. E alguém olhou para mim, que eu não sei quem, disse: meu filho, fique na presença, porque tu vais ser profeta e pregador. E chegará um tempo que você vai pregar em um congresso que todos os pregadores das nações querem pregar. E tu vai lembrar desse dia. E a Bíblia que ele me deu está aqui. E eu preguei com ela hoje para dizer para alguém: volta, porque Jesus está voltando. Pastor Zilmar, chega aqui, por favor. Se esse povo não reagir, eu vou convidar eles a aceitarem Jesus. Porque quando um pecador se arrepende, o céu entra. 128 almas aceitaram Jesus no YouTube agora. Não, acho que você não entendeu. Mas tem um filho pródigo aqui agora, pastor, que já trabalhou nesta casa, já fez a obra, aleluia. Mas pela ferida dos homens você se abateu e recuou. Mas Jesus manda eu te dizer: quem erra os homens, Jesus permanece fiel. Cadê essa vida que está aqui, que vai reconciliar com Jesus agora? Se tiver um momento, é agora. Tem alguém? Só levante a mão, que eu quero orar por você. Não tem? Não vou persistir. Aonde está a primeira vida? Você? Alguém já abraça ele. A igreja nunca entendi, a igreja. Desculpe, mas eu vou ser um pouco crítico. Não vamos aplaudir, não? Vamos glorificar, que é essa característica da Assembleia de Deus. Cadê? Cadê a segunda? Cadê a segunda? Já veio a segunda. Me ajuda, Cristo. Olha para mim. Olha nos meus olhos. O Senhor te diz: eu tenho um renovo para o espírito, saúde para o corpo e cura para a alma. O teu inimigo tem te oprimido para tu desistir de viver, mas hoje essa tristeza é quebrada.
E Jesus renova as promessas na sua vida. Eu quero um irmão cheio do Espírito para abraçar ele agora. Eita, levante a mão na batalha, irmão. Rejeite os demônios que influenciam a depressão. Vamos. Eu estou avisando. Pai, eu oro por essas vidas agora. Pastor, estão dizendo que eu posso ser imprudente. 148 almas para Jesus, fora as 2 que estão aceitando Jesus agora. Cadê a terceira? Vamos terminar agora. Pai, eu oro a Ti, dou toda a honra, toda a glória e todo louvor ao Teu nome. Te peço agora, perdoe os pecados dos Teus filhos, purifica no sangue de Jesus, abraça com o Teu amor. Mas eu te peço em 1 minuto, aonde tiver um filho Teu que assumiu a batalha espiritual da fé, que eles não saiam daqui da mesma maneira, mas revestido pelo poder da Tua palavra. Quem acredita recebe do renovo de Deus onde você está. Quem pode glorificar Jesus?